Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, também na Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Essa segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025, ao meu lado está o meu companheiro diário e também aniversariante, Chico Sá. Opa, Gabi, que maravilha. Que alegria em celebrar a sua vida. Obrigado, querida. Vamos festejar. Enquanto tiver, estamos aqui no jogo e festejando, né? É isso. Não tem o que fazer. Vamos tocar para frente. Seguimos firmes e fortes e comemorando aqui. Opa, obrigado, querida. Vamos celebrar. Vilela também lá em Brasília, apostos nesse dia sempre especial junto com a gente. Elô, boa segunda-feira para você, querida. Obrigada, dia especialíssimo, porque parabéns para o Chico, o presente é nosso, que a gente divide com ele esse programa tantos e tantos dias, né, Chico? Parabéns, um grande beijo para você. E estamos aqui, né, Gabi? Porque Brasília, exato, e Brasília pegando fogo sempre, né? Uma coisa impressionante. Pegando fogo, Elô. A gente começa por aí também trazendo novidades a respeito daquele encontro. Primeiro encontro telefônico do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente traz novidades a respeito disso, sobre o que se sabe até agora. Né, Elô? A gente tem um trecho já que foi publicado pelo presidente Lula nas redes sociais. Quem me acompanha aqui na tela pode ler junto comigo. Ele diz o seguinte: no telefonema, recordei que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitei ao presidente Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra as autoridades brasileiras. Então, o presidente Lula trazendo o primeiro, vamos dizer assim, delinear dessa conversa com o Donald Trump. O Donald Trump também foi para as redes sociais, daqui a pouco a gente coloca aqui na tela também. Mas, Elô, antes disso, antes de eu passar para você, até porque eu sei que você está acompanhando tudo aí nos bastidores, movimentação no Itamaraty, o Geraldo Alckmin, vice-presidente, já falou com a imprensa a respeito disso. A gente tem o trecho dessa fala falando que é uma boa relação que está sendo construída. Vamos assistir e a gente volta a conversar. Como o presidente Trump reiterou, boa química, conversa proveitosa, e é claro que agora teremos os seus desdobramentos, né? Com conversas entre o próprio presidente Lula e o presidente Trump, que aliás até trocaram os seus telefones pessoais, particulares, e entre as equipes. O presidente Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, do Departamento de Estado, como interlocutor. Mas foi muito boa a conversa, melhor até do que nós esperávamos, então estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar. O Elô, só teve uma coisinha aí que me preocupou na fala do Geraldo Alckmin: Marco Rubio nas negociações, né? Vamos lá, são 3 pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro, esse que você falou, Marco Rubio, é assim um dos nomes mais reacionários, mais extremistas do governo Trump. Então, essa negociação ficar nas mãos dele não é uma notícia muito alvissareira, mas quem determina os rumos de qualquer conversa é o presidente Trump. E se ele está querendo que isso se resolva, então, claro, de alguma maneira terá que se resolver. O outro ponto que eu acho importantíssimo é que, se você olhar o que disse o governo brasileiro, o que disse o presidente Lula e o que disse o presidente Trump, é muito importante, como me disse uma fonte aqui no Planalto, prestar atenção no que não foi dito, né? Então, o presidente Lula deixou muito claro o que para ele é essencial nessa negociação. São as tarifas e a retirada das punições impostas pela Lei Magnitsky a algumas autoridades brasileiras.
ponto pacífico para ele, isso tem que ser discutido. E o presidente Donald Trump não trouxe em nenhum momento uma alusão que fosse ao nome de Jair Messias Bolsonaro. Não falou no nome dele, não falou no assunto, então para ele é como se esse assunto não existisse, porque esse assunto não foi tratado. E pela conversa de hoje indica que não é o assunto das negociações que se seguirão. Vamos ver se vai ser assim que Marco Rubio vai conduzir essa conversa. Agora, me chamou muita atenção, parece um detalhe bobo, mas não é. Essa história da troca dos telefones pessoais. Não foi, eu apurei aqui no Planalto, não foi exatamente o telefone pessoal. Foi telefone do assessor direto, ou seja, o presidente Lula, no meio da conversa, e foi iniciativa dele, ofereceu para o Trump passar o telefone de um assessor que está sempre com ele, caso você queira me ligar, tirar alguma dúvida, negociar algum ponto. E o Trump respondeu na mesma moeda. Por que eu acho que isso é importante? Não acho que eles vão se telefonar daqui para frente. Lula vai acordar, o Trump vai acordar e falar, sabe o quê? Vou dar uma ligadinha pro Lula e ver o que ele tá pensando. Não é isso. Óbvio que não é isso. Essas conversas, né, Chico, só acontecem com muita diplomacia no meio, marca dia, marca hora, acerta a pauta e etc. Mas é um simbolismo. O que isso significa? Qual é o símbolo que está embutido nesse gesto do Lula que foi correspondido integralmente pelo Trump? Que a conversa é entre governos, a conversa é entre estados, a conversa é entre esses dois presidentes. Não há conversa com o deputado Fujão. Não é ele que vai intermediar nenhuma conversação que tenha a ver com a vida dos brasileiros. Acho que esse recado também é muito importante. Importantíssimo, né? Tem um detalhe também no comentário do Trump em redes sociais, que quando ele fala que o telefonema foi muito bom para a economia dos dois países. Assim. Ele fecha a pauta na economia. Não parte hora nenhuma, mesmo sendo o Rubio lá que vai cuidar da intermediação, em momento algum ele fala em justiça do Brasil, em momento algum tem Bolsonaro, em momento algum tem extrema-direita, a economia dos dois países. E eu acho que a história é essa. A história é tarifa, a história é resolver essa pendenga aí e vamos embora. Até porque ninguém quer amor nessa história. O Lula não quer amor nenhum a mais com o Trump, nem, embora tenha essa piada aí da química, mas a tabela periódica mesmo é a economia, o que vale é isso. É isso, Elu. Exatamente. E olha, os dois únicos países do G20 com os quais os Estados Unidos têm superávit, além do Brasil, são a Grã-Bretanha e a Austrália. Então, o Lula também deixou isso muito claro. E às vezes eu até fico pensando até que ponto o Trump realmente sabia qual era a balança comercial dos dois países, né? Sabia que os Estados Unidos tinham superávit, ou embarcou nessa coisa ideológica, nessa disputa que o Eduardo Bolsonaro, com alguma influência de pessoas próximas ao Trump, conseguiu fazer, né? Eu não sei, eu não acho que o Trump sabe de tudo que acontece e nem se preocupa em saber. Então, pode ser que ele tenha caído em si e falar, nossa senhora, eu tô aqui perdendo dinheiro, porque eu ganhava dinheiro com o Brasil e agora eu tô perdendo. Hoje saiu a balança comercial do mês de setembro. O Brasil exportou e importou mais esse setembro do que setembro do ano passado. E o acumulado de 12 meses também foi mais do que 12 meses dos 12 meses anteriores, ou seja, não está prejudicando o Brasil como Eduardo Bolsonaro gostaria, né? E até porque o Donald Trump não gosta muito de perdedor, né, Chico Sá? Então, vendo que a maré não está muito boa para o clã Bolsonaro, para a família Bolsonaro, também não é interessante para ele ficar segurando a mão ele solta a mão na mesma hora, assim como o Jair Bolsonaro solta a mão aqui no Brasil, de quem vai ficando pela estrada ali, como a Carla Zambelli, etc. O Trump, você pegar a biografia dele, toda a história dele ele não respeita quem o bajula demais e quem perde pelo meio do caminho. Então, acho que o Lula vai aproveitar essa avenida aí que tem para fazer negócios. A história é economia, estúpido, e nada mais. Isso, boa, boa lembrança. Voltamos ao economia, estúpido. E aí o Donald Trump ele foi para as redes sociais. Da época do Bill Clinton, né? Exatamente. Era a plaquinha que tinha lá na mesa do Bill Clinton. Exatamente. É bom sempre a gente contextualizar aqui, né, da onde vem
mas vira e mexe a gente volta para essa mesma questão. No fim das contas, é tudo sobre economia. E ele foi publicar nas redes sociais, o Donald Trump, quando ele conversou com o presidente Lula. A gente mostrou agora há pouco a fala do presidente Lula, o que ele postou. E o Trump foi para a rede social dele, a Truth Social, falar sobre isso. Disse que gostou da ligação. A gente vai colocar aqui na tela para lermos juntos aqui o que disse o Donald Trump. Essa manhã, eu tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre os nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa, nossos países se darão muito bem juntos. Depois do sentir uma boa química, teve esse gostei da conversa. Os países vão se dar bem juntos. Acho que ele ficou me esperando. Um esperou o outro. Recíprocos. Para variar, né? Sempre esse desencontro aqui do delay. Mas é isso mesmo, os dois países querem conversar porque os dois países têm interesses econômicos de manter a pauta de importação e exportação, que não deve ser afetada porque atrapalha todo mundo. Não é favorável para o Trump, não é nada favorável para o Donald Trump também. Agora, na cabeça de um bolsonarista, eu não quero entrar na cabeça do bolsonarista, porque tem outras coisas melhor para fazer no dia do meu aniversário. Mas, como na imaginação jornalística, fica pesado, né, para o bolsonarista que apostava todas as fichas na ideia de que o Trump iria salvar o Bolsonaro. Dá um parafuso, né, Lô, essa altura, né, Gabi? Imagina. O cara tá com esse maior papo, essa maior prosa aí com o Lula. Porque já teve a derrota da PEC da bandidagem. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a anistia dos golpistas também, que estão querendo ressuscitar e tal. Mas a população não aprova. Aí você tem condenação no STF, somado ao Trump ter uma boa química com o Lula na Assembleia Geral da ONU. Então, aí vem o primeiro papo de telefone e dá tudo certo. Começam a avançar. Não tem nenhuma estupidez da parte do Trump, que era o esperado ali no roteiro, né? Que o Trump cometesse uma daquelas brutalidades dele, né? E era o que o Eduardo meio que estava anunciando também, né? Querendo dizer que ele é genial e que, na verdade, ele está sendo estratégico. Que é um xadrez. Parece quem dizia que o Moro é um enxadrista, né? Não teve xadrez nenhum. Jogaram ali um dominó cordial e nada mais. Elô. É truco. O Lula joga truco e sai ganhando. Né? Aliás, é uma coisa que eu acho que a gente deve reparar. Se houve alguma mudança de discurso, não foi do presidente Lula. O presidente Lula continuou falando exatamente as mesmas coisas que ele falava. Quem mudou de conversa foi Donald Trump. Foi ele que tirou parte do discurso dele, parte daquela cartinha desaforada que ele mandou para o Brasil, achando que diplomacia se faz assim, mandando carta e publicando na internet, né? Foi ele que retirou boa parte daquela carta e deixou só o que interessa, como meat and potatoes, como dizem os americanos, né? Foi direto ao assunto, é comércio, acabou. Sim, exatamente. Essa observação que você faz, Elô, é muito importante. E a gente estava falando do bolsonarismo, o Chico falou, eu não queria entrar na cabeça de bolsonarista, mas na verdade não precisa a gente nem tentar entrar na cabeça de bolsonarista, já dá para, assim, só com o último post do Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, a gente já imagina que ele deve estar bastante chateado com essa ligação, com a ligação ter sido boa, porque dá uma enciumada. O Donald Trump ainda foi para a rede social, elogiou, depois de falar que a química foi boa. O Kleber Lourenço, ele conversou com um político do PL que manifestou uma preocupação, para quem está me vendo, eu estou aqui abrindo uma aspa imaginária, mas uma preocupação com a postura do Trump, e ele disse que a cada dia que passa, preste atenção nisso, a cada dia que passa, a missão do Eduardo só fica pior. Então, é desse jeito que o Eduardo está sendo enxergado pelos políticos do PL. Ou pelo menos por uma parte deles, né? O próprio Eduardo foi para o X antes da conversa do Lula e do Trump acontecer, ou ser anunciada, e ele compartilhou uma notícia da coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo,
acreditando que o Trump não queria diálogo com o Brasil. Essa foi uma apuração anterior, do dia 1º de outubro, a gente está agora no dia 6, né? Então ele compartilhou lá, no dia 1º de outubro, a Mônica Bergamo manchetou: Trump não indica interlocutores para organizar diálogo com Lula. E hoje, olha só que azar, né? Envelheceu que azar, como leite pra postou ele. na hora errada, né? Hoje, dia 6, aí às 9 da manhã, o Eduardo Bolsonaro foi e colocou: se bem me lembro, era a agenda do Lula que estava cheia. Eu só fico imaginando qual compromisso um sujeito pode ter mais importante do que poder conversar com o presidente da maior potência econômica mundial. E aí depois a própria Mônica Bergamo apurou, publicou hoje a respeito dessa conversa. A manchete é a seguinte: Trump diz a Lula que encontro entre eles foi uma das poucas coisas boas da ONU. Então, meu Deus do céu, que hora de postada. Acordou lá, não tem o que fazer. Vou aqui, vou abafar agora, vou estourar nas redes sociais. Aí faz um post infeliz, ficou bem pior. Não é só infeliz, né, Chico? Olha o tom do post, é rastejante, é humilhante, Isso. é lambe-botas completo, subserviente. Como quem diz, o presidente do Brasil tem que parar tudo se o Trump chamar para conversar. Maior potência não, meu amigo, econômica. não tem. E não é o maior parceiro comercial do Brasil, tampouco. Não é. Então não tem que tratar assim, não. Tem que ser tratado com respeito, exigir respeito, que foi o que o presidente Lula fez. Tomou uma postura firme, decidida, sem estardalhaço, sem fazer bravata, simplesmente manteve a autonomia, a soberania, um discurso tranquilo, né, sereno e firme. E foi o que resolveu. Não foi mais nada do que isso. Então, esse pessoal da extrema-direita precisa aprender a deixar de ser capacho, porque capacho não é respeitado por ninguém, não adianta. O tom é muito, como disse, observou Eloá, o que eu pensava era rastejante, exatamente né? isso, lendo, é constrangedor. Rastejante, a Elo aplicou a definição correta. Se arrastando ali. Como se fosse a coisa mais importante. Mas faltou combinar com a Casa Branca, né? Pois é, porque o Lula estava disponível para falar com ele já há bastante tempo, né? Mas fato é que sentiu, com certeza, o Eduardo por ter publicado, assim, foi realmente de um timing péssimo. Agora imagina a situação, não pode voltar, porque se voltar o bicho pega, o bicho talvez até prenda, porque não tem, vai enfrentar o processo do Alexandre de Moraes ali pesado contra ele. O que ele fez nesse tempo todo foi o papel de um traidor da pátria, né? Lutando desesperadamente pelas tarifas para prejudicar o país. Então, não tem ambiente para voltar, não há clima para a candidatura dele, que ele esperava ter o apoio do Centrão, o apoio do PL. Hoje, você pega até figuras da direita, como o Eduardo Cunha, já tirando onda do próprio Eduardo Bolsonaro, dizendo que foi a pior coisa que se fez em matéria de política, foi essa missão dele lá junto à Casa Branca. Então, a situação complicada. Daqui a pouco pode até ser deportado pelo Trump. O Trump enche o saco e não aguenta esse papinho no ouvido ali e manda embora. Elo. Agora, também me chama a atenção, sabe o que? Essa manchete, né, que vocês mostraram da coluna da Mônica Bergamo, porque longe de mim duvidar da apuração que ela fez para publicar isso, mas é tão complexo esse assunto, você imaginar que 5 dias atrás não tinha interlocutor nenhum para discutir com o interlocutor brasileiro a possibilidade dessa conversa, e 5 dias depois essa conversa simplesmente acontece do nada. Nada disso acontece do nada, tudo isso é negociado com muita insistência, com muito cuidado, com muita interlocução. Isso não acontece de um dia para o outro, dá na veneta e vamos lá fazer um telefonema. Não é assim, sabe? Não é assim. Mas é complexo, é difícil de acompanhar, porque especialmente o governo brasileiro tem feito toda essa comunicação, todo esse trâmite no maior sigilo, reduziu ao máximo o número de pessoas que participariam dessas conversas, justamente para que nenhum bolsonarista atravessasse o samba do Lula,
para que não houvesse uma tentativa de sabotar a conversa. Então, é claro que, se possível, isso ia ser mantido a 7 chaves mesmo, e talvez ninguém tenha ficado sabendo dos trâmites que o Itamaraty estava cumprindo para poder fazer com que essa conversa acontecesse. Exatamente. Não é de um dia para a noite, não é assim, pega o telefone aí e liga. Tanto que foi uma construção. É uma história. Alckmin entrou na jogada. Exatamente. Itamaraty, Alckmin, vários agentes nessa história para tornar possível o que aconteceu hoje de manhã. E importante também foi como o sigilo foi mantido ali, né? Ninguém, nem a assessoria de Lula, só talvez o Sidônio, mas ninguém sabia assim também. Não era uma coisa que o Palácio do Planalto inteiro sabia. Foi mantido em sigilo para não... Primeiro, para um bolsonarista não tentar melar a história, né? E por isso que deu o resultado. É isso, Chico. E também o Jamil Chad, ele já trazia algumas apurações desde o dia que o Donald Trump falou que tinha química na Assembleia Geral da ONU. O Jamil, que tem muitas fontes nos bastidores, já trouxe um pouco do que deve ser o tema de encontro. É interessante porque a gente teve essa ligação telefônica e muito se fala de um encontro presencial que ainda não foi publicamente confirmado, oficialmente, pode ser num território neutro, mas ainda não foi confirmado. Provavelmente no final desse mês é o que a gente tem escutado nos bastidores. E aí, nesse encontro, devem ter vários assuntos. Jamil Chad já trouxe aqui falar sobre terras raras, falar sobre regulamentação das big techs também. Claro, taxação é a pauta principal e deve continuar nessa negociação. E por aí vai. Então, ainda... E tem uma coisa muito importante que não está sendo colocada na pauta, nem a gente discute isso agora, mas tem eleição no próximo ano. Se você costura uma boa relação com a Casa Branca, não é relação de amor, não precisa ter esse amor todo, mas se você constrói uma boa relação, você pode neutralizar uma possível e evitar uma possível intervenção de uma mão pesada do governo dos Estados Unidos na eleição brasileira. Assim, o prognóstico é de uma intervenção braba, que você vai ter CIA, você vai ter todos aqueles elementos que você teve ao longo da história. Então, uma boa relação, ela, além de pensar em balança comercial, pensar em tarifa, etc., eu acho que ela aponta mais adiante para a possibilidade de, no mínimo, neutralizar uma intervenção, uma mão mais pesada da Casa Branca na eleição do próximo ano. E uma mão mais pesada, isso significa um risco eleitoral. Eu talvez esteja sendo bastante otimista e antecipado, mas eu acho que se constrói uma boa relação, no mínimo você evita que seja mais pesada do que possa ser essa intervenção no próximo ano.